Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, somente mesmo pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante. Destarte, da autoria do ilustre pastor Jefferson de Souza Silva, e que tem como título, abro aspas, Jesus Cristo, o firme fundamento da fé. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina através do simbolismo tipológico contido na metáfora da pedra angular aplicada a Cristo. Também perceber que Jesus é a pedra viva sobre a qual a igreja foi constituída. Não há outro fundamento para a salvação e para a fé cristã. E por fim, em um contexto de apostasia e de falsos ensinos, praticar. Quais são os ensinos e desafios da igreja para que ela permaneça firmada em Cristo? Vamos ao texto áureo, que diz assim, abro aspas, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Encontramos esta referência na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 6. Texto bíblico inspirativo. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Abro aspas. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, abro aspas, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para que também foram destinados. Fecho aspas. A introdução diz o seguinte, assim como as parábolas, as metáforas, também estão presentes no texto bíblico, enquanto as parábolas são narrativas criadas a partir de realidades comuns
para fixar algum ensino, as metáforas acontecem quando uma ideia é substituída por outra, ou quando uma palavra ou elemento assume um significado diferente do usual. Nesse sentido, as profecias bíblicas são cheias de metáforas. E vamos estudar nesta lição 3 profecias que o apóstolo Pedro utiliza para demonstrar que cada uma delas constitui uma metáfora da pessoa de Cristo, pois se referem a ele como a pedra que seria assentada para a salvação e que apresentaria características muito particulares. Tópico 1. Jesus, a pedra angular. Versículo 6, que já lemos. Nessa primeira referência que o apóstolo Pedro faz, ele retoma a profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 16, que a versão Almeida Revista Atualizada coloca nestes termos, abro aspas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já reprovada, isto é, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Vamos pensar um pouco na profundidade dessas afirmações. Primeiro, pedra solidamente assentada pelo propósito de Deus em Sião. Quem está falando é o Deus soberano e eterno, e ele fala de algo que não somente está decidido, mas que já foi estabelecido desde os tempos eternos por sua soberania, por sua soberana vontade. Por isso, mesmo que a profecia está sendo anunciada cerca de 700 anos antes mesmo do nascimento de Jesus, o Senhor está falando de algo que ele já fez. Eu assentei uma pedra. Fica evidente que o plano de salvação, completamente fundamentado na pessoa de Cristo, não é uma espécie de plano B por causa do pecado, pois o Cordeiro já era conhecido e já havia sido morto antes da fundação do mundo, nos planos eternos do nosso Deus, que é soberano e onisciente, conforme registrado em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, e Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Além disso, o local onde a pedra seria assentada é também mencionado, e não se refere ao lugar do nascimento de Jesus. Trata-se de Sião, ou Jerusalém, onde Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. Fatos que o confirmam como o Messias foi enviado por Deus para ser o firme e insubstituível fundamento da nossa fé. Este é o testemunho dos apóstolos, conforme registrado em Atos capítulo 2, versículo 36, que leio, abro aspas. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E não há salvação em nenhum outro. A pedra foi solidamente assentada e tornou-se o alicerce seguro da fé cristã. Ponto 2. Pedra já provada, experimentada,
escolhida, está eleita e preciosa. Antes de falar das qualidades aqui descritas, é importante notar que o apóstolo Pedro nos apresenta Jesus Cristo como pedra viva. No verso 4a que lemos, Cristo tem a vida em si mesmo, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. E quando nos achegamos a Ele, somos transformados em pedras vivas, para que em Cristo sejamos edificados, casa espiritual, para um culto constante de santo serviço ao Senhor, conforme o verso que lemos. Em 2 Pedro se dedica a deixar claro que Jesus cumpriu todos os requisitos e exigências para se tornar o alicerce da nossa fé. Na eternidade, o Filho se coloca disponível para cumprir o propósito do Pai de resgatar a humanidade para a sua glória, conforme registrado em Salmos, capítulo 40, versículo 7, e Hebreus, capítulo 10, versículo 7, que leio. Abro aspas. Aqui estou. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ainda na eternidade, o Filho se dispôs a deixar sua glória, humilhar-se e obedecer até a morte, morte de cruz, conforme registrado em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Desta forma, Jesus Cristo, o Verbo eterno, foi experimentado e aprovado desde a eternidade, sendo escolhido e eleito para ser a rocha da nossa salvação. São tais características que tornam essa pedra preciosa aos olhos de Deus Pai, que se regozija com a preciosa, como pedra preciosa aos olhos de Deus Pai, com o Filho, e declara: este é meu Filho amado, de quem me agrado. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Dentre outras versões bíblicas desta declaração do Pai sobre a pessoa de Jesus, encontramos num autor chamado Peterson, numa edição de 2016, página 1023, as seguintes palavras: este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Ponto 3. Aquele que crer não foge. A segurança do crente está colocada nesta afirmação profética. A expressão não foge tem o sentido de uma pedra de fundação, tão bem assentada que não balança, mas garante firmeza constante. Assim, todo aquele que depositar sua fé em Cristo para a sua salvação, desfrutará da certeza e segurança, e este é o sentido que o apóstolo Paulo aplica ao utilizar este mesmo trecho da profecia, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 11, que leio. Abro aspas. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido ou jamais será envergonhado. A segurança da salvação é oferecida somente para aquele que crê em Jesus e deposita sua fé na obra que ele consumou na cruz do Calvário. Por último, e para não restar dúvida de que não existe outro fundamento para a fé cristã,
o apóstolo Pedro demonstra que Jesus é a pedra angular, referida pelo profeta Isaías, sobre a qual estamos sendo edificados, conforme registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. A pedra angular de uma construção era uma pedra larga, assentada como base onde as paredes se encontravam, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, nos cantos. E por isto que era também chamada de pedra de esquina, sendo a primeira a ser assentada e a principal por garantir a sustentação de todo o edifício. Nós encontramos esta descrição na obra de Young, na página 145. Uma vez assentada, jamais poderá ser removida, nem substituída. É por isso que o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que leio: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sim, Jesus é a pedra angular, o firme fundamento da nossa fé, a rocha da nossa salvação. Uma aplicação para reflexão. Sua vida e sua fé estão firmadas em Cristo? Você tem desfrutado da certeza e segurança que somente Ele pode oferecer? A salvação em Cristo tem sido o motivo do seu louvor e da sua alegria? Vamos ao tópico 2, que fala sobre a pedra rejeitada, versículo 7, que já lemos. Neste ponto, Pedro retoma outra profecia do Antigo Testamento, desta vez no Salmo 118, versículo 22, que leio, abro aspas: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando o Verbo se fez carne para habitar entre nós, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que leio, abro aspas, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, fecho aspas. Ele já sabia que teria que lidar com a rejeição. A profecia de Isaías, registrada em seu próprio livro, Isaías capítulo 53, verso 3, anunciou a Jesus como aquele que foi desprezado. Abro aspas, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Alguém de quem os homens escondem um rosto e que não tínhamos nele nenhuma estima. O próprio apóstolo Pedro viveu na carne, e bem na carne mesmo, a experiência de ter negado a Cristo, mas foi reconciliado. Certamente Pedro vivenciou parte dessa rejeição junto ao Mestre. Eles estavam juntos quando Jesus se referiu a este mesmo salmo, deixando claro que os construtores mencionados eram os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos, fariseus, que rejeitavam sua autoridade, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 a 45. E a situação não mudou. Vivemos em um país que se declara cristão. Temos visto o número de evangélicos aumentando
e há uma tendência nacionalista, religiosa, tomando forma no Brasil. Porém, não nos enganemos. Nada disso é sinal de aceitação a Cristo. A pedra continua sendo rejeitada na prática de um cristianismo vazio, superficial e inconstante, que se deixa levar para a direita ou para a esquerda, e por qualquer sopro estranho de vento doutrinário. A pedra continua sendo rejeitada na incredulidade daqueles que não se submetem a Cristo como Senhor e cabeça da igreja. Todavia, mesmo que a pedra esteja sendo rejeitada pelos homens, ela foi escolhida e confirmada por Deus, conforme registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E tornou-se a pedra angular, que permanecerá eternamente. Aplicação para a reflexão. Como construtores que trabalham na obra de Deus, temos reconhecido a pessoa de Cristo como único e suficiente fundamento de nossa pregação e prática de fé? Tópico 3. Pedra de tropeço e ofensa. Versículo 8, que já lemos. Em sua exortação à igreja, o apóstolo Pedro retoma mais uma profecia de Isaías, conforme registrado em Isaías capítulo 8, versículo 14, que leio. Abro aspas. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Fecho aspas. Se prestarmos atenção nas palavras de Simeão a Maria, quando o menino foi apresentado no templo, compreenderemos melhor o aspecto contraditório ou paradoxo apresentado na profecia. Simeão profetizou: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 34. E foi assim o ministério de Jesus. Ele denunciou a hipocrisia e o legalismo dos fariseus. Ele desconstruiu a religiosidade vazia de sacerdotes e mestres que se escondiam no templo. Ele pregava o evangelho do reino, que exige renúncia, arrependimento e submissão. Sua mensagem foi considerada dura demais. Muitos se escandalizavam nele, conforme registrado no evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 57. E tantos outros discípulos o abandonaram, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 e 66. Sentiram-se ofendidos com a mensagem do Evangelho, que foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme registrado em Romanos capítulo 1, versículo 16. Por isso que o próprio Senhor declara, abro aspas, é bem-aventurado
aquele que não achar em mim motivo de tropeço, fecho aspas. Isto está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 6. Aplicação para reflexão. Em tempos de apostasia, muitos têm abandonado o verdadeiro Evangelho, trocando-o por uma mensagem vazia que não confronta o pecador. Como poderemos nos manter firmes no alicerce seguro da fé cristã? Conclusão. O apóstolo deixa claro que ele mesmo não era a pedra. Por mais que tenha sido uma das colunas da história da igreja, sua exortação é no sentido de demonstrar que Jesus Cristo cumpriu os requisitos das profecias apresentadas por meio de metáfora, sendo Cristo mesmo a pedra viva, angular, sólida e divinamente assentada, sobre a qual a igreja foi constituída. Ainda que muitos a rejeitem, seu convite é para que nos acheguemos a Cristo e nos permitamos ser edificados como casa espiritual para adoração e serviço agradáveis ao nosso Deus, conforme registrado em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5, que leio, abro aspas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Portanto, que a nossa fé esteja fundamentada na pessoa de Cristo e que seja esta a razão de nosso louvor, conforme registrado no Salmos, capítulo 95, versículo 1, que leio. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Amém.